Momento de trazer mais recomendações de filmes clássicos esquecidos, desconhecidos, perdidos, para você conhecer e assistir. Tem filme clássico, faroeste, filme noir, duas comédias fabulosas dos anos 30. Eu sou RB, você está no Clássicos de Hobby. A Marca da Forca, faroeste com Clint Eastwood como protagonista numa trama sobre linchamento. Um homem inocente, Clint Eastwood, é encontrado por uma gangue de linchadores, acusado de um crime que não cometeu, espancado e enforcado, sobrevive e quer vingança. Chega até o prefeito. Prefeito, eu sei que você é inocente, descobrimos que foi um jogo de enganação e mais do que isso, eu estou atrás de sujeitos com condutas ilibadas, então vou torná-lo Marshall. Você vai ter a possibilidade de fazer justiça, só que é o seguinte, aqui na nossa cidade, justiça, você vai trazê-los vivos e nós vamos passar por um julgamento. São 9 homens, no primeiro, o meliante, o Clint Eastwood, já mete balaço pra tudo quanto é lado, compra caixão pro homem. E é essa jornada atrás de justiça. Como o título sugere, a marca da forca, todo criminoso que o Clint Eastwood chega, que fez mal a ele mostra lá seu pescoço, ele tem um pano, que é a cicatriz, você se lembra de mim? Agora chegou o momento. Recomendo, eu sei que é super normal você assistir filmes dublados, porém, do Clint Eastwood, assista legendado. Dublado você tá perdendo o vozeirão do ator, que agrega muito aquela persona faroeste, frases marcantes, aqueles lábios tortos que passam medo aos criminosos. Clint Eastwood, eu acho que é o maior astro do cinema faroeste ao lado do John Wayne e o Henry Fonda, os únicos nomes que se comparam. Me lembrem aí outros atores famosos, clássicos desse período, que talvez batam de frente com esses três. E A Marca da Forca é o primeiro filme hollywoodiano que o Clint Eastwood fez com certo protagonismo, iniciando toda uma nova história dentro agora do cinema dos Estados Unidos. Não é visualmente lindíssimo, tipo os trabalhos do John Ford, é mais no bang bang, é mais num bom roteiro e com frases marcantes. Cidade Negra, Dark City em seu título original. Tome muito cuidado, tá? Que Dark City tem um neo-noir dos anos 90, muito bom, de ficção científica. Quando você for procurar, se atente a isso. É noir, anos 50, com Charlton Heston como protagonista, ao lado da nossa mulher fatal, Elizabeth Scott. É que ela não interpreta uma mulher fatal, ela é toda santinha, boazinha, ajuda o nosso protagonista. É uma história de enganação. Esse grupo de golpistas, liderado pelo Charlton Heston, tem o seu principal esquema de dinheiro derrubado pela polícia. Todos os integrantes do grupo desiludidos, até que o Charlton Heston encontra um bobão em um bar, todo alegre, inocente, e ele vê um cheque de $5.000 e fala, esse é o cara que hoje vai sofrer na minha mão. Ele elabora todo um jogo de pôquer, só que o jogo é falso. Então nesse primeiro dia o bobão chega ao jogo de pôquer e ganha uma baita quantia. Ele se apaixona pela Elizabeth Scott, que é namoradinha do Charlton Heston, então não tá interessada nele, e volta no dia seguinte. Só que no dia seguinte é que a história vai avançar, porque ele é enganado, perde todo o seu dinheiro e perde o cheque de $5.000, que o pior, nem pertencia a ele, nem era o seu dinheiro. No dia seguinte, Charlton Heston abre o jornal e quase tem um infarto. O homem ceifou sua própria vida. É aí que o irmão mais velho desse bobão, vamos chamar de bobão, coitado, é um ingênuo, um personagem super do bem e perde a vida assim. Ele é louco e quer vingança. Começa a eliminar um a um esse grupo de golpistas de uma forma invisível. Ou seja, é um noir meio suspense, até com alguns elementos do mundo do terror, eletrizante, arrepiante. Você sente a tensão no ar. O Charlton Heston, aquela persona também brucutu, ator com outro daqueles com vozeirão do caramba, mas que assustado, uma baita atuação. Eu sempre falo, o Charlton Heston eu acho ele meio canastrão, eu não curto tantas as suas atuações. Aqui eu acho que é a melhor que eu vi em sua filmografia. A gente vê o seu terror, ele tentando manter aquela posição firme, mas tremendo de medo. Qualquer pessoa que toque nele, ele já fica mais alerta. Ele vai atrás da esposa desse homem que perdeu a vida para tentar corrigir as situações, corrigir o que ele fez. A gente tem toda essa base, cinema clássico no ar, tem que trazer ao espectador a ideia de que o crime não compensa, ou então trazer esse aspecto da redenção nos personagens, é o que a obra vai oferecer. Tem Elizabeth
Scott cantando, que não foi. Depois de sua carreira como atriz, ela se tornou cantora. Tentou emplacar uma carreira como cantora, não deu muito certo. Eu acho que aqui eles utilizam a voz da atriz mesmo em suas músicas. Fascinante nesse aspecto visual, nesse aspecto de ambientações, como ele é rico em 1h40. A gente vai para bar, restaurante, as golpistas dentro de sua lojinha jogando pôquer, Las Vegas, tem sequências em prédios, tem sequências dentro de delegacias, sequências em parque de diversões, tudo em pouquíssimo tempo, provando que hoje em dia filmes de 3 horas não precisa disso. Hollywood, com qualidade, você traz bastante substância em pouquíssimo tempo. Então, um noir esquecido que eu assisti, fiquei apaixonado e que vou dar, confesso, novas chances ao Charlton Heston, né? O cara com uma atuação nesse filme, talvez eu tenha me enganado, tenha assistido, pegado seus filmes mais relevantes em um momento ruim. Não fui muito, talvez não tenha dado a opinião correta sobre esse ator, mas aqui pode assistir Cidade Negra, você vai ficar apaixonado, você vai querer maratonar um monte de noir depois de assistir essa opção. In the shadows of the dark city, a tight-lipped stranger deals out the cards that change the destiny of all these people. Decisão amarga. Primeiro, ele ganhou uma espécie de remake nos anos 90, chamado Preço de um Resgate, com Mel Gibson, que eu infelizmente não assisti ainda. Tem boas análises críticas e passava muito no SBT, muitos de vocês já devem conhecer. Elenco, 2 nomes em especial, Glenn Ford como protagonista, numa atuação das melhores que eu vi do ator, e Leslie Nielsen, lá de Corra que a Polícia Vem Aí, em seu primeiro filme. Já tinha feito alguns episódios de séries, mas filme mesmo, esse é o primeiro. Ele tá no papel sério, interpretando um jornalista, numa baita atuação. A história de um sequestro, um homem rico com sua família, vê seu filho ser sequestrado, os criminosos entram em contato com ele via telefone e falam, ó, $500 mil. Esse é o preço pela vida de seu filho. Ele fala, não, claro, eu vou pagar. Então ele junta toda uma grana, só que é nesse momento que o personagem vai conversar com o chefe da polícia e com esse jornalista. E eles vão chegar à conclusão, mas peraí, esses criminosos, o que move? Por que eles fazem isso? Por conta do resgate, do dinheiro que eles vão obter cobrando as famílias. Se eu pagar esses caras, eles vão continuar com esses jogos. Eles vão continuar sequestrando pessoas, sequestrando outras famílias, destruindo outras famílias. E se eu não pagar, talvez meu filho volte vivo. Então eu não vou pagar. Vou entrar em rede nacional. Ele ameaça os bandidos e fala, ó, tá aqui $500 mil, vocês não vão ver um centavo, e é bom que vocês me entreguem meu filho vivo. Que se acontecer alguma coisa, eu vou destinar todo esse dinheiro na captura de vocês. Ou seja, ó, devolvam meu filho e tá tudo certo. Eu até pago advogado, vou fazer o possível para que vocês não recebam a pena de morte. Esse é o nosso filme. Atenção! Eu não esperava que esse filme fosse tão bom, esperava um suspense ali mais regular, né? Com alguns brilharecos, mas o que eu encontrei foi um beira-alcunha de uma obra-prima. Bate muito nessas questões sociais, o que a gente faz, o que a sociedade espera, qual é o nosso papel. Todas as pessoas esperam que ele pague, ficam bravas quando ele se nega, ele é quase linchado, sua casa é quase destruída, mas ele se mantém firme. Não, outras famílias vão ser destruídas se eu der $500 mil a esses criminosos. É muito importante nesse filme a figura do telefone, vocês estão até vendo no pôster. Por quê? Naquela época, até o início dos anos 2000, a gente vai ter o Disque-M para Matar, que é um homem que está conversando com sua esposa e elaborou um plano para matá-la, do Hitchcock. Tem aquele Sorry Wrong Number com a Barbara Stanwyck, com Burt Lancaster. Se a gente avançar um pouquinho a figura do telefone nos anos 70, quando um estranho chama com a nossa atriz Carol Kane, que é uma babysitter aterrorizada numa ligação, década de 90, Pânico, com a... como que é o nome dela? A Drew Barrymore, naquela abertura fascinante, o chamado. O telefone é muito importante para criar tensão. E eu acho que quando ele foi substituído no cinema pelos celulares, a gente perdeu um elemento muito forte, né? E várias dessas coisas a gente foi perdendo.
elementos para se criar um filme, para se dar todo esse clima de conforto ao espectador quando ele está assistindo. Isso é muito presente no cinema clássico e eles utilizam aqui nesse filme de uma forma assim bem especial. Então assista, vá preparado, ele é fortíssimo, vá preparado para pensar o que você faria, as atitudes do personagem. É aquela obra que a obra termina, você permanece pensando, permanece com ele na cabeça, com as atitudes, tem um final hollywoodiano tradicional. Ainda bem, não estava preparado para grandes tragédias, mas vá em branco, você pode até se emocionar. A Ceia dos Acusados, uma das maiores comédias dos anos 30, mas que a gente pode chamar sim de esquecida. William Powell ao lado de Myrna Loy como protagonistas, interpretando esse casal de investigadores super renomados. Vale só ressaltar que é uma das maiores parcerias da história do cinema de humor. Eles estão muito bem um ao lado do outro, vou falar sobre isso daqui um pouquinho. Então eles estão investigando esse desaparecimento de um inventor famoso, não querem entrar muito a fundo na investigação, até que corpos começam a surgir, misteriosos assassinatos, e eles veem suas próprias vidas em risco. É um estilo de se fazer cinema que quase morreu depois dos anos 40, o mistério clássico, misturado com comédia, geralmente uma ambientação única. Aqui a gente explora alguns cenários com um roteiro fechado. É uma delícia assistir esse tipo de filme. É uma pena que a gente não tenha uns 5, 10 filmes todos os anos sendo produzidos. Viveu seu auge na segunda metade dos anos 20 e esse auge perdurou até ali 40, 41. O William Powell fala, a Myrna Loy foi a melhor atriz que eu trabalhei porque ela escuta. O diretor viu isso e deixou com que os dois conversassem, improvisassem em várias cenas, percebam momentos pequenos da trama, momentos que não são investigativos, como o personagem do William Powell deitado num sofá e atirando aquele, vou chamar de chumbinho, arma de chumbinho, mas não sei o termo correto, numa árvore de Natal quebrando vidro. O diálogo entre os personagens é uma comédia que vai te deixar pra cima, é uma comédia, aquele feel good movie, né, motivacional pra você colocar na sua vida quando estiver se sentindo mal. Quer se sentir muito pra cima, quer se sentir, dar risadas, mesmo se assistir com a família. Tá aí, A Ceia dos Acusados, que recebeu sequência. Apesar dos pesares, uma comédia menor dos anos 30, completamente desconhecida, sobre um inventor completamente bêbado. Ele gosta de estar adquirindo um líquido mais alcoólico e isso atrapalha a sua vida. Só que o que é bom dessa obra, o que é bom desses anos 30, antes do código, eles não apontam o dedo, não há moralidade, não há o filme te dizer, não, isso é errado. Ele bebe pra caramba, mas ele se sente mal por conta disso. Não, ele se sente bem, a bebida o deixa pra cima, só que ele tá um momento ruim da vida, não tá se dando bem com a esposa, a filha tá pra se casar. É um conglomerado de cenas aleatórias, com um clímax que pouco importa. A verdade é essa, diferentemente da obra anterior, que é um humor muito no roteiro, muito no excelente diálogo entre os personagens, aqui é um humor físico e bem visual. Já a abertura, que ele entrando bêbado em sua casa, e esse inventor, ele criou uma espécie de funil para bêbados para encontrar a fechadura. Eu nunca vi isso, né? Eu já assisti tantas comédias, tantos filmes, documentários, eu nunca vi esse aparato. Acho que eles fizeram somente pro filme. É um funil lá que você coloca a chave e não tem como errar. Os bêbados, isso deveria ser comercializado hoje em dia. Então ele se enrolando em cordas, diálogos soltos. Tem um momento que ele corre com uma espécie de avestruz no meio da rua. É hilário em vários momentos. E como eu falei, 60 minutinhos, você piscou, a obra terminou e você pode maratonar várias coisas desse ator que foi muito relevante nessa década de 30. Por hoje chega, terminamos o vídeo, vou deixar um card, como sempre, para você continuar assistindo e maratonando os vídeos do nosso canal. Muito obrigado por ter assistido, eu vejo todos vocês no próximo vídeo.